Eu saúdo a você que vai assistir esse vídeo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa lhe abençoar ricamente, edificar a sua vida. E esse vídeo é teológico, como os demais vídeos que eu gravo. Muita teologia, né? E pela graça e misericórdia de Deus, Deus tem me usado para interpretação de textos, né? E o que eu aprendi e assimilei, que o Espírito Santo me permitiu aprender, estarei transmitindo a todos vocês. Vou falar sobre unidicotomia, que alma é igual a corpo mais espírito, certo? Mas antes de entrar em detalhes, nós vamos primeiramente falar sobre a pessoa do Espírito Santo, tá certo? Porque para se ter entendimento de alma, corpo e espírito, né? Humanos vão entender o Espírito de Deus, né? Das três pessoas da Santíssima Trindade, somente o nome do Espírito Santo, que a Bíblia Sagrada não revela o seu nome. Pai, Filho e Espírito não são nomes próprios em si mesmos, são funções ou hierarquias, celestial e familiar, assim como aqui na Terra. Tataravô, bisavô, avô, pai, filho, neto, bisneto, tataraneto, irmão, sobrinho, tio ou primo. Os textos de Marcos 3, 28 e 29 e Lucas 12, 10 talvez explique o motivo da não citação, pois poderíamos blasfemar contra o nome do Espírito Santo e não receberíamos o perdão neste mundo e nem no porvir. E já por muito menos as pessoas zombam e escarnecem, com ar ou tom de brincadeira pejorativa, dizendo que a pomba do Divino Espírito Santo te acompanha. Então, Deus tem revelado na sua trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que o nome do Deus Pai é Jeová. Em hebraico é Yahvé. O nome do Deus Filho é Jesus, em hebraico é Yeshua ou Yeshua. E o nome do Deus Espírito Santo a Bíblia simplesmente não revela. E aqui o texto está dizendo que a probabilidade é porque as pessoas com ar ou tom de brincadeira, sacarmos, pejorativo, por muito pouco já blasfemam com o Espírito Santo, que a pomba do Divino Espírito Santo te acompanhe ou te abençoe, né? Só que o Espírito Santo, quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, não tem perdão nem nesta vida e nem após essa, tá bom? Se você pecar contra o Pai, Deus Pai, Jeová, Deus Filho, Jesus, tem perdão, se você se arrepender, né? Tem perdão. Mas blasfemar contra o Espírito Santo não adianta nem se arrepender, que não vai ter perdão, tá bom? Mateus 12, 31, 32. Por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Aqui está se referindo ao Deus Pai. Toda a vez que a Bíblia fala só o nome Deus, está se referindo ao Deus Pai. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, Jesus, será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora, nem no futuro. Então, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o nome do Pai é Jeová, do Filho é Jesus, e do Espírito Santo Deus não revelou, tá bom? Então, talvez até para proteger o ser humano, né? De evitar na brincadeira pejorativa, né? Se o nome do Espírito Santo fosse revelado, falasse, né? Então talvez até para blindar o ser humano, né? Muito bem. Não podemos desassociar o nome de uma pessoa à pessoa em si. Portanto, blasfemar contra o Espírito Santo é a mesma coisa que blasfemar contra o seu nome, bem como tudo ao que diz respeito a ele. No antigo Israel, o nome era a expressão do caráter da pessoa, a revelação da sua personalidade. Ao falar-se do nome de alguém que tem atravessado a história da humanidade,
sabemos exatamente de quem se trata. O nome diz exatamente quem é a pessoa. Exprime qualidade, característica, fama, renome, reputação e etc. Conhecer o nome é conhecer a pessoa, né? Então, quando você tem suas amizades, seu círculo de amizades, e até os seus parentes, você chama pelo nome, porque você conhece, é seu parente, né? É seu amigo. Quando é desconhecido, né, do hall da família, do parentesco, da amizade, você geralmente não sabe, depois você tenta procurar saber, né? Mas quando você já sabe o nome dessa pessoa, né, você já sabe quem é a pessoa que ela representa, né? Bom, vamos falar do espírito, né? Significado de pneuma, que vem do grego espírito, ar, vento. Então, o espírito em grego se chama pneuma, né? E pneuma em grego é espírito, é ar, é vento. O pneu de carro, né? Feito de borracha, né, por fora, mas por dentro tem o quê? Tem ar, vento. Então, o pneu de carro, né, é chamado de pneu por quê? Por fora tem a borracha, mas por dentro do pneu vem o ar que sustenta o pneu. E assim é o espírito humano que sustenta o corpo humano, certo? Muito bem. Aí nós temos as bombas pneumáticas, a suspensão pneumáticas, né? As bombas pneumáticas é funcionado com pressão de vento, como também a suspensão pneumática de carro, né? Que o carro levanta e abaixa, né? Enche mais de ar, o carro levanta. Esvazia o ar, o carro desce, por causa da suspensão, tá bom? Então, o pneuma, que é o espírito, é ar, é vento. Falar mais sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo só era conhecido no Antigo Testamento como Espírito. E para haver diferenciação de qual Espírito se falava, foi acrescentado a palavra Santo no Antigo Testamento. Ou seja, até que quando você fala do Espírito Santo no Antigo Testamento, a letra E de Espírito está em maiúsculo, está se referindo ao Espírito Santo. Mas quando você fala, né, Espírito, né, não dá para saber se é o Espírito de Deus, se é o Espírito humano ou se é o Espírito angelical. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo só era conhecido como Espírito. Então, quando você lia, né, você diferenciava por causa da escrita, que quando é o Deus Espírito, o E é maiúsculo, certo? Mas falando, não dá para você... A pessoa que não está ligada à religião, às vezes você não se liga, que não vai perceber a que espírito você está falando, se é espírito de Deus, se é espírito humano, se é espírito angelical. Muito bem. Algumas religiões não acreditam que o divino Espírito Santo seja Deus. Eles acreditam que o Espírito Santo é apenas uma energia, uma força impessoal, uma força ativa de Deus. Se eles acham isto, pelo jeito eles devem conversar bastante com a energia elétrica de suas casas, já que eles acreditam que uma energia fala. Então, eles acreditam que Deus Pai e Deus Filho, né? Deus Pai e Deus Filho. Mas não acreditam que o Espírito Santo seja Deus, que seja apenas uma energia de Deus. E nós sabemos que energia não fala, né? Senão você ia conversar com a energia elétrica da sua casa, né? A energia da bateria do carro, você ia conversar. Já pensou? Num poste de alta tensão, que a voltagem de energia é muito alta, né? Seria altos papos que os caras das empresas de energia elétrica, né? Os técnicos, engenheiros, iam conversar, já que uma energia fala, né? Mas nós sabemos que uma energia não fala, ok? Muito bem. Amados, é impossível, não tem como mentir ou entristecer
a uma energia, a uma força ativa, a uma força impessoal, pois não possui vidas e sentimentos de uma pessoa. Agora, as pessoas mentiram e entristeceram a pessoa do Espírito Santo. Então, num ser inanimado que não tem vida, que não é uma pessoa, né? Você não tem como mentir, se entristecer ou conversar, tá bom? Somente com seres animados, que têm vida. Aí sim, a pessoa mente, fala a verdade, entristece, alegra, né? Muito bem. Em Atos, Novo Testamento, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ou seja, é aquela história de Ananias e Safira, né? Eles, para agradar, né, os apóstolos, eles tinham um terreno, uma propriedade, e venderam. Vamos supor aqui, hipoteticamente, que o valor seja, nos dias de hoje, 50 mil reais, né? Aí, Ananias e Safira, os casais combinaram, vendemos por 50 mil reais, mas vamos dizer para os apóstolos que só vendemos por 25 mil, pela metade do valor, né? Porque vai que nós mesmos venhamos a precisar ou passar necessidade, a gente não precisa pedir para ninguém, porque a gente já tem guardado aqui para nós. Mas o problema todos é que o dinheiro era deles, eles podiam ficar com esses 50 mil para eles, era deles, né? Mas eles, no coração, quiseram enganar a Deus, né? Na pessoa do apóstolo Pedro, que era cheio do Espírito Santo, né? Aí, Ananias, por quanto tu vendeu essa propriedade? 25 mil. Aí, olha, tu não mentiste a mim, mas tu mentiste a Deus, e acabou morrendo. Logo depois veio a mulher dele, Safira, né? E nem sabia que o marido tinha morrido. E o apóstolo Pedro perguntou: tu vendeste por quanto a propriedade? Ela já tinha combinado com o marido, 25 mil. Por que que você mentiu, você e o seu esposo, ao Espírito Santo? Porventura, os 50 mil não era de vocês? Vocês podiam fazer o que vocês quisessem. Para que vocês disseram que venderam só por 25 mil? Vocês até poderiam dizer que venderam por 50 mil e que estavam dando apenas 25 mil e que a outra metade ficaria com vocês, sem problema nenhum. O problema todo é vocês dizer que só venderam por 25 mil e não ficaram com nada. Com Deus não se brinca, não se zomba. E eles mentiram. E não mentiram ao apóstolo Pedro em si, mas sim ao Espírito Santo. E ela também morreu. Isaías 63:10, agora Antigo Testamento. Mas eles se rebelaram, ele entristeceram o seu Santo Espírito. Então se tornou inimigo deles e contra eles se pôs em guerra. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual fostes selados para o dia da redenção. Então você só pode mentir para uma pessoa. E o Espírito Santo não é uma energia. É uma pessoa que tem sentimentos e tem vontade própria. Ao contrário da energia, da força ativa impessoal, o Espírito Santo é uma pessoa, tem sentimentos, vontade própria, pode falar, ordenar, chamar alguém e tem inteligência. E o espírito humano e o espírito angelical também são da mesma forma ou maneira. Bom, assim como muitas pessoas pensam que o Espírito Santo é só uma energia de Deus, né, que não é Deus, né, muitas pessoas pensam que o espírito humano é só uma energia e que o espírito dos anjos é só uma energia. Não,
o espírito humano é uma pessoa, como também o espírito angelical também é uma pessoa angelical e uma pessoa humana, e uma pessoa divina, que é o Espírito Santo. Então, tanto o Espírito Santo, como o espírito humano, como o espírito angelical, tem sentimentos, vontade própria, pode falar, ordenar, chamar alguém, tem inteligência. Ok? Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, o Espírito Santo, como é uma pessoa, ele tem vontade própria. É ele que distribui os 9 dons espirituais, tá bom? Esse 9 dom, ele pode dar 1, 2, 3, 4, 5, pode até os 9. E ele dá para quem ele quer, porque ele tem vontade própria, ok? Poder de decisão. Uma energia que não tem vida não tem poder para isso. Mas uma pessoa que tem inteligência, que tem vontade própria, sentimento, pode decidir, ok? Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, em Apocalipse está dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Ouça o quê? O Espírito Santo. Não é ouvir um barulho da energia elétrica, é ouvir a palavra do Espírito Santo, ok? Atos 13:2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E ele tem poder de comando, de ordenança. Separai-me, está dando ordem. É o Espírito Santo. E é ele que disse o Espírito Santo. A palavra está dizendo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Ele pode falar e pode ordenar. Romanos capítulo 8, versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ou seja, a mente do Espírito é porque ele tem inteligência, tem capacidade de raciocínio, energia não raciocina, né? Não tem vida. Então, só quem tem vida, né, é que pode raciocinar, que tem inteligência. Então, o Espírito Santo tem inteligência, como também o espírito humano e o espírito angelical. 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Quer dizer, o Pai revelou através do Espírito Santo. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, possui inteligência. O Espírito Santo, o ser humano, como também o Espírito angelical. Existem 3 tipos de espírito na Bíblia Sagrada: o Espírito de Deus, o Espírito humano e o Espírito angelical. O Espírito angelical do bem e do mal. E todos os 3 possuem sentimentos, vontade própria, inteligência, falam, ordenam. Portanto, o espírito humano não é uma força ativa, uma força pessoal ou energia do seu corpo, como também o espírito angelical. Tudo bem, então, nós vemos aqui que o Espírito Santo é uma pessoa, como também o espírito humano é uma pessoa, como o espírito angelical também é uma pessoa. Todos os 3, Espírito de Deus, Espírito humano, Espírito angelical, certo? Eles têm vida, são uma pessoa, possuem sentimentos, vontades próprias, tá? Muito bem. É porque existe 2 correntes teológicas, que é a dicotomia e a tricotomia. A tricotomia, 3 partes, acredita que
Alma, espírito e corpo são três coisas diferentes. A dicotomia já é diferente. Ela acredita que a alma e espírito é a mesma coisa e o corpo. Então é dicotomia, que espírito e alma é a mesma coisa e corpo. As pessoas alegam que o espírito humano, ele tem vontade própria. E que a alma é o responsável pelas vontades, né? Então, essas correntes teológicas, às vezes elas diferenciam assim, que a alma é o centro das emoções e que o espírito é o que tem a vontade própria. Mas nós acabamos de ver que o Espírito Santo, né, que o Espírito de Deus, o Espírito humano, o Espírito angelical, todos eles têm vontade próprias e sentimentos. É tudo juntos. Emoções, tudo junto. Não há diferenciação, ok? Na verdade, eu sou adepto da unidicotomia. O que é unidicotomia? Que somos uma alma que tem um corpo e um espírito. Mais para frente não vamos aprofundar aí sobre o assunto. Muito bem. Os humanos, em alguns aspectos, são semelhantes aos animais. Todavia, não são iguais em natureza ou essência, porque apenas o ser humano é que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, os animais não foram feitos à imagem e semelhança de Deus, embora que humanos e animais sejam almas ou seres viventes. Ok? Eclesiastes capítulo 3, versículo 18 e 19. Disse eu no meu coração, isso é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que acontece aos filhos dos homens, isso mesmo também acontece aos animais. A mesma coisa lhes acontece. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e nenhuma vantagem têm os homens sobre os animais. Tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem sabe se o espírito dos filhos dos homens vai para cima, e se o espírito dos animais desce para a terra. E daqui nós vemos que baseado nesse texto de Eclesiastes capítulo 3, do 18 até o versículo 21, é que talvez a ciência tenha separado os animais racionais e animais irracionais devido a esse texto. Porque o texto está dizendo que nós não temos nenhuma vantagem sobre os animais, sobre os bichos, né, os seres humanos. Porque os seres animais, como seres humanos, são uma alma. Tanto o homem e a mulher, como o boi e a vaca, o cavalo e a égua, são uma alma, que eles têm um corpo e um espírito. E na morte, todos se igualam. O corpo do ser humano, como o corpo dos animais, entra em processo de decomposição, torna-se pó. Do pó vieram e do pó tornarão o corpo. O corpo. Porque no embrião, quando é gerado o sêmen com óvulo dos humanos, dos animais, é microscópico, é como se fosse um pó, uma poeira, né? Que não dá para olhar a olho nu, talvez só com microscópio, né? E se expande até chegar como nós somos hoje, né? Mas um dia, quando morrermos, o nosso corpo, ele vai virar partículas de pó. Então, viemos do pó e do pó tornaremos. O corpo manda. Todavia, o espírito humano, ele é eterno. Ele não se acaba. O espírito humano é eterno. Agora, o espírito dos animais, ele se acaba juntamente com o corpo deles. Por quê? Porque os animais foram feitos para mantimento dos seres humanos. O que é mantimento? Alimentação, vestuário, transporte, pesquisa, reflorestamento.
nós não os seres humanos não servem aos animais, é aos animais que nos servem. Eles foram feitos para o nosso proveito. Então, a alma deles, que tem um corpo e um espírito, se acaba na morte. Do ser humano só se acaba o corpo, o espírito dele permanece eterno, ok? Bom, desse texto de Eclesiastes 3, de 18 a 21, daqui convencionou-se que os humanos também são como os animais, racionais e irracionais. O Senhor pôs os humanos à prova, para que eles percebam que não são melhores do que os animais. No fim das contas, a mesma coisa que ocorre com os humanos ocorre com os animais. Tanto humanos como os animais morrem. O ser humano não leva nenhuma vantagem sobre o animal, pois os dois têm que respirar para viver. Preciso do espírito que dá a vida. Você já reparou que os passarinhos, os peixes, a galinha, o cachorro, o cavalo, o elefante, têm sistema de narinas, de respiração, pulmão, ar? Porque o que faz nós estarmos vivos é a respiração, que é o pneuma, ar, vento, espírito. Quando o espírito sai do corpo humano, aí é a morte, né? Porque a palavra morte, ela significa separação. Então, quando o espírito humano sai do corpo, ele se separa, aí é a morte. Quando a palavra vida já é diferente, é justamente a união. Quando o espírito humano entra no corpo humano, aí a vida. Porque primeiro nasce o embrião para depois ser colocado o espírito humano dentro dele, tá bom? Então vamos ver isso aqui já já. Bom, vamos ler aqui Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. É o que eu acabei de falar ainda agora, né? O texto está se referindo ao corpo humano, que virará poeira na terra, de onde veio, e que o espírito humano voltará para o Senhor, que nos concedeu, ok? Existem 3 sistemas de vidas: reino animal, reino vegetal e reino mineral. E todos possuem vias respiratórias. Salmo 150, versículo 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, eu falei para vocês que o ar, o vento, o espírito que está dentro do ser humano, como dos animais, né? Existem 3 tipos de reinos na Terra. O reino animal, que eu acabei de falar, humanos e animais mesmo, né? Que é animais racionais e irracionais. Reino vegetal e reino mineral. Aí você vai me dizer, reino vegetal tem vida? Tem. Não é igual ao ser humano, nenhum animal. Se não houver o ar para ele respirar, que é o ar, que é o vento, que é o pneuma, que é o espírito, ele morre, o vegetal. Não há vida na vegetação. Precisa de ar, de vento, de espírito. E a mesma coisa com o reino mineral. Aí você vai dizer, mas tem vida no reino das pedras, das rochas? Tem vida? Tem. Quando o vulcão entra em erupção, é formada uma nova ilha, um novo território. O deslocamento das placas tectônicas, quando ela se movimenta, porque ela tem vida. Então, o reino animal, vegetal e mineral são diferentes, mas todos esses 3 reinos têm vida, tá bom? Inclusive, o centro da Terra é o magma, que é calor, né? Se acabar esse calor lá, nós vamos flutuar no espaço. Vai acabar a gravidade, né? E acredito que o petróleo seja um dos combustíveis que alimenta esse fogo, esse calor no centro da Terra. E que os vulcões são os suspiros, né? Para ele ter vida. Porque se acabarem os vulcões, apaga o fogo na Terra. É tipo uma fossa de dejetos, de fezes, né, da casa, né?
toda fossa ela tem que ter um respirador, um suspiro, porque ali dentro forma gases das fezes, da urina forma gases, e tem que ter um suspiro, porque senão ela vai e explode. Inclusive quando a fossa da casa enche, né, do prédio, a primeira coisa que os caras que vão esvaziar a fossa é ver se tem suspiro na fossa e se está funcionando. Porque se eles abrirem aquela tampa da fossa e não tiver suspiro, só no ato de abrir aquela tampa da fossa, ela pode explodir a fossa. Entendeu? Porque é gases, né? Você vê que lá no lixão tem aqueles encanamento, aqueles tubos, né? E lá no lixão, o fogo em si não tem cheiro. Eles botam fogo que é para saber que ali está saindo gás, né? Na botija de gás da residência que nós temos, né? A botija de gás de 13 quilos, que geralmente é essa que se usa, a empresa concessionária de distribuição de gás, ela bota um produto para ficar feder na hora que estiver escapando o gás, porque se não feder no escapamento do gás nas residências, né? Você não vai saber que está escapando o gás. Aí de repente acende a luz e pô, explode. Então, aquele fedor é proposital. Que é está escapando o gás, vamos ver onde está o vazamento, para tapar esse vazamento. Então, o gás mesmo não tem cheiro, mas eles botam esse produto para feder, que é para você detectar que está tendo algum vazamento e você, assim, acabar com o vazamento, ok? Então, o reino animal, vegetal e mineral são 3 sistemas de vida. Inclusive, o reino vegetal, as plantas, você já viu falar as pessoas que têm um mau olhar, né? Aí a pessoa tem um seu jardim, né? As flores floriram, ficaram bonitas, aí alguma pessoa que tem mau olhar, olha para aquelas plantas, ou para a pimenteira, é chamada até de seca-pimenteira, né? A pessoa que tem mau olhar. E a planta seca, a pimenteira seca, né? Em alguns lugares que as pessoas de floricultura, de produção de flores, eles colocam até música, que é para as plantas ficarem mais à vontade. Porque as plantas, elas também, elas sentem, né? Muito bem. Observe que nesses textos a Bíblia Sagrada chama igualmente ao do ser vivo ou alma vivente, tanto humanos como os animais. Então, provar que não é só o ser humano que é chamado de ser vivente ou de alma vivente. Os animais também são chamados de alma vivente e ser vivente, dependendo da versão da Bíblia ou tradução. Gênesis capítulo 1, versículo 20. E disse Deus: produz as águas abundantemente répteis de alma vivente. Répteis de alma vivente. E voem as aves sobre a face da expansão dos céus. 21. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. E toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Versículo 26a de Gênesis capítulo 1. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqui é a trindade de Deus, né, conversando entre si. E aqui só diz que é o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então os animais macho e fêmea não foram feitos à imagem de Deus, somente o homem e a mulher que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então por isso que quando morrem os animais, né, os bichos, acaba a alma deles, que a alma deles que é um corpo com espírito, tudo se acaba. Agora, a alma humana permanece, né? Quando a pessoa morre, só acaba o corpo, mas o espírito permanece. Então, a alma dela fica incompleta, só com o espírito. Depois, quando Jesus vier na segunda vez, né,
nós vamos receber um novo corpo, um corpo espiritual. Esse corpo aqui é corpo natural, terreno. Nós vamos ganhar um corpo celestial. Aí a nossa alma vai estar completa, com corpo e espírito. Versículo 30 de Gênesis capítulo 1. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Muito bem. Gênesis capítulo 7, versículo 15 em diante. E toda a carne em que havia espírito de vida, Gênesis 7, 15. E toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. Aí o texto vai falar agora, já vou pular para o versículo 21, vai falar da morte dos humanos e dos animais na arca de Noé, do dilúvio. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto da ave como de gado e de feras, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Tudo, versículo 22, Gênesis 7, 22. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. 23. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então, todo ser que respira louva o Senhor. Tudo tem vida. É através do pneuma, do espírito, do ar do vento. Aí tem espírito humano, espírito dos animais, espírito angelical, né? E tem o maior espírito, que é o Espírito de Deus, que comanda tudo. Então, eu disse que ainda há pouco que existem duas correntes teológicas, que são dicotomia e tricotomia, mas que eu prefiro a unidicotomia. O versículo-chave é Gênesis 2,7. Valendo-se que foi Moisés que escreveu Gênesis, e de Adão até Moisés tem um espaço de tempo de 2.500 anos. Então ele recebeu essa revelação de Deus. Ele não vivenciou. Gênesis 2:7. Formou o Senhor Deus. Formou o Senhor. Aí vamos ver paulatinamente o versículo, pedaço por pedaço. Formou o Senhor Deus. Formou o quê? O homem. Então, o humano é uma coisa acabada, concluída. E do quê? Do pó da terra. E com este ingrediente, criou o corpo do ser humano. E soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E colocou ar, ou respiração, no nariz dele, que é o espírito. E o homem tornou-se o quê? Alma vivente. E o resultado disso é que nos tornamos um ser vivo, uma unidicotomia. Ok? Então, quando Deus fala que formou o Senhor Deus, né, o homem, ele vai descrever do que fez o ser humano, do que ele foi. O ser humano já era uma coisa acabada, uma alma, um ser. Ele fez de dois ingredientes. Ele fez do pó da terra, que é o corpo, e soprou o fôlego de vida, que é o espírito, né, que é o ar, que é o vento, é o pneuma, dentro dele. Então o homem se tornou-se o quê? Uma alma vivente. Uma alma é um corpo com o espírito. Então, como eu falei do embrião, no útero da mãe, microscopicamente, se esse embrião se desenvolver e o espírito, por qualquer motivo, não entrar nesse embrião, o espírito humano, ou do homem ou da mulher que está sendo formado lá,
ou dos gêmeos ou trigêmeos, se não entrar o espírito humano dentro do embrião humano, esse embrião vai crescer, a criança vai nascer morta. Por que vai nascer morta? Vai ser gerada morta, né? Aliás, nem vai nascer. Ela vai ser gerada morta dentro da mãe. Né? Não vai ter vida, porque o espírito não vai estar dentro do embrião. Ou se algum motivo entrou e saiu, não sei. Mas é por isso que a criança está morta dentro do ventre, porque ela não tem o espírito humano dentro do embrião. Ok? Então, Deus fez Adão no formato adulto e não como uma criança. Os animais possivelmente foram feitos da mesma maneira, ou seja, Deus criou o Adão, né, o boneco, né, de barro, de pó, no formato adulto. Primeiro ele criou o corpo do Adão para depois soprar na sua narina o espírito, para ele deu vida. Acredito que lá no Gênesis, quando Deus fez o porco, a porca, a galinha, o galo, a galinha, o cachorro, a cadela, primeiro fez o corpo desses animais, né, a exemplo de Adão, do ser humano, né, do Adão, e depois primeiro fez o corpo deles, desses animais, depois soprou o espírito dentro deles, né, é o que eu creio. Então primeiro nasce o embrião, para depois entrar o espírito humano. Como isso é feito, eu não sei, só Deus sabe, ok? Quando estivermos lá no céu, a gente vai perguntar para Deus isso e muito mais outras coisas que a gente tem curiosidade de saber, né? Aliás, nós vamos ter a eternidade toda para perguntar isso. Creio que todos nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Então, demonstrando passo a passo a nossa composição. O primeiro elemento é o corpo, né, que é o pó da terra, mais o segundo elemento, que é o espírito, o fôlego da vida, né? E o resultado é uma alma vivente ou ser vivo, né? Ser humano ou ser animal. O mesmo acontece com a água. O primeiro elemento é o H2, que é o hidrogênio, e mais o segundo elemento, que é o O, que é o oxigênio. E o resultado é H2O, que é a água. Então, o que é uma água? A água nada mais é como se fosse a alma do ser humano, a alma dos animais, a água. O que é uma água? É um hidrogênio com oxigênio junto. O que é uma alma do ser humano, alma dos animais? Uma alma é um corpo com espírito. A água é o que é? Hidrogênio com oxigênio, ok? Se bem que esse H2O que nós conhecemos, quando estudamos, esse H2O não serve para bebermos. Passar muito tempo bebendo essa água, H2O, a gente morre. Porque a água mesmo que a gente bebe tem muitos nutrientes, né? Não é só H2O, tem muito mais coisa. Esse H2O puro só serve para fazer cosméticos e outras coisas mais. Porque para fazer cosméticos não pode ter nenhum outro elemento misturado com esse H2O. Aí tem que ser H2O mesmo, realmente puro. Mas esse H2O nós não podemos beber, né? Essa água que a gente toma tem muitos nutrientes dentro dela, misturado com ela, tá bom? Muito bem. Quando algum versículo bíblico falar ao mesmo tempo de alma, corpo e espírito, trata-se apenas de redundância ou pleonasmo, ok? No Salmo 119 contém 176 versículos. E todos os inclusive esse Salmo 119, ele é chamado Salmo da Palavra. Por quê? Ele contém 176 versículos só em forma de redundância, de pleonasmo. Vai falar de palavra de Deus, vai falar de lei, que é a mesma coisa, vai falar de preceitos, que é a mesma coisa, vai falar de juízos, que é a mesma coisa, vai falar de mandamentos, que é a mesma coisa, de estatutos, que é a mesma coisa, de caminho, testemunho. Então, só usando redundância o Salmo 119. Então, dizem que a alma é responsável pelas emoções e que o espírito é responsável pelos sentimentos. Não. A alma é um corpo com o espírito. O espírito
humano, o espírito angelical, o espírito de Deus tem sentimentos e vontade próprias, tem inteligência. Nós já vimos isso. Atenção, não confundir fantasma com alma. Fantasmas são anjos malignos ou espíritos do mal. Salientamos que não temos uma alma, somos uma alma. Ok? A Bíblia Sagrada nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 35 e 54, que somente os corpos dos humanos é que vão ser transformados no arrebatamento da igreja, de corruptíveis, que são materiais, mortais, passageiros e naturais, para incorruptíveis, que são espirituais, imortais, eternos e sobrenaturais. Além do que, os corpos dos humanos são templos do Espírito Santo. Romanos 8, 9 e 11. 1 Coríntios 3,16. Os corpos dos animais não vão ser transformados e nem são templos. Seus corpos serão extintos juntamente com seus espíritos, fôlego de vida. É o que nós vimos, tá bom? Então, eu não acredito nem na dicotomia e nem na tricotomia. Eu acredito na unidicotomia, tá bom? Nós somos uma alma vivente ou um ser vivente que tem um corpo com um espírito. A água tem hidrogênio e oxigênio. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, clique lá no joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, basta clicar em cima, inscrever-se, clicar em cima vai estar inscrito automaticamente, é de graça. E compartilhe com as pessoas, para também aumentar seus conhecimentos na Bíblia, tá bom? Que Deus lhe abençoe grande e ricamente, em nome de Jesus. E aperte no sininho das notificações, que é para avisar quando chegar um novo vídeo, você ser notificado. Olha, tem um novo vídeo do Pauron no canal, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.